falando, é um prazer estar aqui e tal. Porque é um prazer, é uma alegria, né? Mas quero dizer que depois de ontem, ter chego aqui hoje é uma alegria assim muito grande mesmo, um prazer enorme aqui. A gente sabe que de São José dos Campos para cá, eu moro em São José dos Campos, e aí a gente vai estar vindo todas as noites para cá. Já fizemos estudando como coisas, elas acontecem na semana de oração. Se o inimigo sabe que uma coisa é boa para mim, alguma coisa ele tem que fazer. E por outro lado, há um Deus que também coloca limites para o inimigo. Quando às vezes a gente acha que a vitória já foi perdida, que a derrota é certa, de repente vem Deus e ele faz as coisas acontecerem. É por isso que há um texto na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora tem que amar a Deus. Se eu amo a Deus, até aquilo que aparentemente é desgraça para o ser humano, nas mãos de Deus vai ser uma bênção. E se eu não amo a Deus, até aquilo que seria uma bênção, mas se eu estou longe de Deus, aquilo que seria uma bênção se torna numa desgraça. E o objetivo desta semana é nós falarmos da nossa necessidade de Deus. Eu não sei há quanto tempo você busca Deus, qual é a visão de Deus que você tem. Aliás, quem é Deus para você? E o seu relacionamento com Deus. Pode ser que você nem acredite em Deus, ou que Deus ele seja uma figura obscura para você. Nós queremos entender quem é Deus, o que Ele quer com a gente. E ao longo dos séculos, a humanidade olhou para Deus de várias formas diferentes. Eu gosto muito de uma ilustração que ela fala sobre a grandeza de Deus, né? Eu acho que eu contei isso daqui em algum pequeno grupo. Eu não lembro se foi na sua casa, ali, uma historinha do elefante. Se for, eu vou contar de novo aqui. Quem é Deus? Eu ouvi essa história aqui há algum tempo. Mas que na África, em algum lugar, desses onde você tem acesso assim, aos animais selvagens e tal, havia uma fazenda que foi dedicada a se tornar um lar de cegos abandonados. Pessoas cegas, né? Às vezes a família não conseguia cuidar, às vezes não tinha os meios ali. O fazendeiro doou a sua terra e começou a obrigar as pessoas que sofriam, né, de uma limitação de vista. Ninguém enxergava, só o fazendeiro enxergava. E o fazendeiro, então, ele dedicou os seus recursos a cuidar daquilo que se tornou seus filhos ali, seus amigos, e junto eles cresceram ali, dividiram tempo e tal. E tudo que ele podia, ele ensinava os seus amigos, né? Assim, como descrever uma coisa que você está vendo, como você vai descrever um pôr do sol para quem é cego e nunca viu, e ele tentava fazer essas coisas aí, né? Então ele vivia tentando dar uma visão para quem não conseguia enxergar. E uma tarde, em algum lugar da fazenda dele, um elefante cruzou a cerca e entrou no território dele. E quando ele saiu ali para fora, viu um elefante. Não era um adulto, ele não mostrava perigo, e ele teve uma ideia. Ele já tinha falado dos animais para os cegos, mas haviam alguns que nunca tinham visto e nunca jamais imaginaram como era um elefante. E ele chegou naquela manhã, reuniu seus amigos, e ele falou assim: pessoal, hoje nós vamos conhecer o elefante. E o povo ficou feliz da vida, e todo mundo saiu para fora ali, e o elefante, coitado, já foi cercado, e todo mundo ia andando e apalpando o elefante. Alguém foi na perna ali, já abraçou a perna, já realizava a perna, tentando mentalmente entender o que era o elefante. Passava a sua mão na perna, ficou o dia todo na perna do elefante. O outro foi para o rabo, né? E mexia com o rabo ali e tal, né? Dava nó no rabo e puxava o rabo, e pincelava o rosto com a ponta do rabo, tentando entender o elefante. O outro foi para a tromba, né, e abraçou a tromba, e a tromba lutava com ele, né, e ele pegava, puxava, e a tromba puxava ele também, e acabou fazendo amizade com a tromba. O outro ficou na orelha e mexia na orelha, e a orelha abanava vento nele. E ficaram algumas horas ali, no final do dia, eles voltaram para dentro, era hora de comer, e depois da janta ali, o dono da fazenda perguntou assim: e aí, o que vocês acharam do elefante? Gostaram do elefante? E todo mundo gostou do elefante, te agradeceram, aplaudiram o elefante, olha que beleza o elefante. Então ele perguntou: e aí, como é o elefante? Descrevam para mim. O que ficou na perna falou o seguinte: eu achei interessante que o elefante é como se fosse um poste. Ele é redondo, dá para você abraçá-lo,
E ele sobe assim da terra, e ele vai até o infinito e não acaba mais, e o elefante é um poste. O camarada que estava na tromba, ele falou assim, não, ele não é um poste, o elefante é uma cobra. É uma cobra que solta ar em você. É uma cobra que ela não pica, mas ela solta ar. O do rabo, ele falou assim, não, cobra acho que não, assim, acho que é exagero, cobra. Uma minhoca, tudo bem, né? Uma minhoca com um negocinho na ponta. Esse é o elefante é uma minhoca. Eu adorei, ele falou assim, vocês estão tudo malucos, o elefante é uma borboleta gigante, que abana e sai por aí. Ainda bem que eu consegui segurar o elefante antes que ele saísse voando, senão ninguém ia ver elefante hoje em dia. E daí eu pergunto, quem que está certo? Quem está certo? Todos? Ninguém? Quem está errado? Todos? Ninguém? Qual o problema? O problema é que o elefante é maior do que o ser humano. Esse é o problema. E o ser humano só consegue olhar para o elefante da perspectiva que ele está. Só que com Deus é como se fosse isso, só que a proporção é muito maior. Ao invés de um ser humano, eu sou uma formiga diante da grandeza de Deus. E ao invés do elefante, é a selva amazônica. Uma formiga na selva amazônica, eu te pergunto, quando é que a formiga vai entender o que é a selva amazônica? Fala para mim. É possível uma formiga contornar a grandeza e a plenitude de uma selva amazônica? Sim ou não? Claro que não. Assim é Deus. Assim que a selva amazônica, que contém riachos, contém grama, contém árvore, mas também tem floresta, também tem animais que se matam, também tem derrubadas, também tem queimadas. Depende de onde eu estou, a floresta para mim vai ser uma coisa totalmente diferente de onde você está. E é por isso que as pessoas veem Deus de maneiras diferentes. Quem só viu o deserto da floresta, diz que a floresta é só deserto. Quem só viu a caçada na floresta, diz que a floresta é um lugar de injustiça. No Amazonas é a maior injustiça que existe. O mundo deveria se livrar do Amazonas. É isso que vai dizer uma formiga que só viu a caçada. Agora, quem viu o lado verde diz assim, isso daqui é o maior patrimônio da humanidade, nós temos que resguardar isso daqui. Mas quem está na fogueira diz assim, tomara que queime tudo logo e que acabe de trazer mal para as pessoas. Quem está vendo um lado da floresta odeia a floresta. Quem está vendo outro lado da floresta ama a floresta. Como é que pode você olhar uma coisa, tirar conclusões diferentes da mesma coisa? O problema é que a gente não olha a floresta do jeito que ela é. Nós olhamos a floresta do jeito que nós somos, na nossa pequenez. Assim é Deus. Quem viu o lado amoroso de Deus, ama Deus, promove Deus. Mas quem sofreu na presença de Deus, vai dizer que religião é coisa de gente tonta. Vai dizer que Deus não ama você. Como é que pode um Deus de amor permitir tiranias do seu povo? Eu não sei qual momento da sua vida você está vivendo com Deus. Talvez você esteja no deserto com Deus. Talvez você esteja no jardim com Deus. Está tudo maravilhoso. Talvez você esteja na queimada com Deus. Eu não sei se alguém entrou aqui e havia alguma coisa muito difícil na sua vida para ser resolvida. Talvez você chegou triste, chateado. Eu não vou perguntar quem aconteceu assim. Eu quero dizer que um dia isso vai passar, pela graça de Deus. E se você entrou feliz, vai passar também. Vai passar. Como é que a formiga conhece a floresta? Não tem como. A não ser que alguém sobrevoe a floresta, tire uma foto e mostre para a formiga e fale assim, ó, tem floresta aqui, tem deserto aqui, tem queimada aqui, tem índio aqui, tem caçada aqui. Tem exploradores aqui, aqui tem guerrilheiros. A floresta é rica, ela é maior que você. Respeite a floresta. Aprende a conviver no ambiente da floresta. A gente chama isso de revelação. É alguém que vem de cima e mostra uma foto para você daquilo que você jamais, por si só, conseguiria chegar à conclusão. Isso é revelação.
É alguém que vem de fora. É alguém que viu aquilo que você não viu e traz para você uma imagem que você jamais conseguiria construir sozinho. Com Deus, eu não vou conseguir entender Deus. Deus não vai jamais entrar na minha cabeça. A não ser que alguém que fosse maior do que Deus, o que é impossível, conseguisse tirar um retrato de Deus, o que seria impossível. E mesmo que essa imagem, esse retrato existisse e chegasse a você, você não ia conseguir entender a grandeza nem do retrato. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua revelação, Ele trouxe até nós a sua palavra. Ele trouxe até nós a Bíblia. E a Bíblia é a foto tirada de Deus. É um retrato pequeno. É um retrato minúsculo. É um retrato limitado. Mas para que você tenha conhecimento suficiente para entender quem é Deus. E para saber que se você está vivendo no deserto, um dia ele vai passar. E se você está vivendo do lado do riacho, pode ser que ele passe também. Mas para que você entenda que a melhor coisa do mundo é conhecer esse Deus, viver por esse Deus. E para que você entenda os propósitos desse Deus. A Bíblia foi escrita no intervalo, a gente já sabe, mais de 1600 anos, mais de 50 autores. Quem escreveu primeiro não conheceu quem escreveu por último. Aqui você tem rei escrevendo, você tem pescador escrevendo, gente que era médico escrevendo, gente letrado, gente que estudou muito como Paulo, gente que não estudou nada como Pedro, gente que foi chamado por Deus, gente de todas as classes sociais, mulheres escreveram, homens escreveram, e prisioneiros escreveram, governadores escreveram, reis escreveram, escravos escreveram. E Deus pega a gente do deserto, pega a gente do riacho, pega a gente da caçada, pega a gente do verde, pega a gente da queimada e vai juntando um padrão para que você entenda. No fundo dessa mensagem aqui está revelado quem é Deus e quem é você. Você é a formiga. Agora a ironia é a formiga olhar para o deserto, ou seja lá para onde for, ela chegar na beira da floresta e falar assim: eu não preciso de floresta. Eu sou maior do que essa floresta. Eu consigo viver sem as coisas aqui dessa floresta. Eu crio a minha própria floresta. É exatamente isso que o ser humano faz com Deus. Ele chega até Deus e ele diz assim: eu não preciso de Deus. Deus é uma coisa que vai travar a minha vida. Porque se eu estou com Deus, eu não posso fazer isso, e eu não posso fazer aquele outro, e vai se concentrar só na queimada. Por outro lado, existe gente que só se concentra no verde, não, porque Deus é amor, Ele ama tudo, e Ele perdoa isso. Deus é tudo isso. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é caminho, Deus é restauração, Ele é salvação, Ele é advogado, mas é juiz. Ele é todas essas coisas juntas. E o resumo aqui é o seguinte: se eu não examinar esse livro aqui, se eu não viver pela palavra de Deus, se eu não pautar a minha vida de acordo com aquilo que está revelado, eu vou viver a vida toda achando que o elefante é uma borboleta. E na minha ignorância, eu vou trabalhando em cima disso. A história na Bíblia, aqui em Atos capítulo 9, por favor, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo essa história aqui. Paulo é um dos preparados que escreveram a Bíblia. Você vai encontrar a história dele em Atos capítulo 9. Acompanhe comigo, por gentileza. Quem era Paulo? Paulo, no mundo das formigas, ele era uma, sei lá, a maior que tem, essa uva. É aquela que pica e se grita, parece um escorpião, dependendo do tamanho do negócio lá. É Atos capítulo 8, tá bom? Desculpa, eu disse 9, mas é o capítulo 8. Entre as formigas, Paulo era uma formiga que voava. Existe formiga que voa? Existe, né? Era uma formiga especial, uma formiga biônica. Ele era mais sabido, era mais preparado, tinha mais ferramentas. Camarada estudado,
professor universitário, camarada que pertencia às maiores assembleias da sua cidade, respeitado por todos. Naquela época havia um professor ali, o grande mestre, que era chamado Gamaliel. E Gamaliel tinha alguns alunos. Em um momento da humanidade onde não haviam as escolas como a gente conhece hoje, os mestres eles tinham seus discípulos. Havia muitos mestres em Israel. E dentre eles se destacavam. Haviam grandes renomados, outros nem tanto, mas todos eles batiam continência para um camarada, Gamaliel. O melhor aluno de Gamaliel se chamava Paulo. A Bíblia fala pouco sobre o relacionamento dos dois, mas nós temos biografia complementar que diz o quanto Gamaliel influenciou o pensamento de Paulo. A Bíblia diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Havia uma expressão que era usada naquela época, que era o seguinte: o discípulo chegava, o seu mestre, e falava o seguinte: eu quero andar próximo de ti, mas tão próximo, que eu chegue a comer a poeira que sai do seu pé. Mais ou menos isso que falava. Então, quando a Bíblia diz, quando Paulo, defendendo a sua formação, ele diz, eu sou alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, o que ele diz aqui é o seguinte: eu fui uma pessoa tão dedicada que comia poeira de um mestre. Enquanto eu comia a poeira de Gamaliel, eu era respeitado por todos. E ele cria em Deus, Paulo. Paulo tinha um coração sincero, tão sincero, que pela crença em Deus ele ou matava ou morria. E como ele tinha espada na mão, então ele matava. E a Bíblia diz que ele começou matando os cristãos. E o motivo que ele matava os cristãos é que os cristãos falavam que Jesus havia ressuscitado. Isso era um absurdo para Paulo. Gamaliel tinha deixado claro para ele, enquanto ele comia a poeira de Gamaliel, havia ficado claro para ele que ninguém que morre ressuscita. E se isso algum dia acontecer, essa pessoa que ressuscitou se tornaria em si um grande mestre. Isso era uma afronta para a religião dele, dizer que Deus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Isso irritava tanto Saulo, que ele começou a perseguir crente. Se ele passava na frente de igreja, ele falava mal de igreja. Olha que está aí essa crentalhada toda. Olha esse povo bitolado. Olha esse povo fundamentalista que faz isso, que faz aquele outro. Está todo mundo errado. Era o camarada que jogava pedra. A Bíblia conta um pouco e a literatura complementar ela traz mais informações. Paulo não era muito alto. Era uma pessoa assim de uma feição firme. As pessoas tinham medo de Paulo. Ele chamava Saulo. E a Bíblia diz que ele estava tão convicto naquilo que ele cria, e porque ele tinha na cabeça dele a ideia correta de Deus, a formiga que estava na floresta e falava, Deus é todo verde, Deus não tem isso, Deus não tem aquilo, e eu vou matar quem está dizendo que a floresta tem deserto, que a floresta tem caçada e que a floresta tem as outras coisas. Esse camarada agora ele pega a espada dele, na época de férias, ele saiu de férias e aproveitou a sua viagem até a cidade para matar os crentes que ele encontrasse ali no meio do caminho. A Bíblia vai narrando isso daqui no verso 1. Saulo, era Paulo antes da sua conversão, consentia na sua morte. Desculpa, aí é o capítulo 9 mesmo, perdão. Capítulo 8 fala sobre Saulo também, mas consentindo com a morte do primeiro mártir cristão. Aqui ele começa a perseguir mesmo, aqui, Estevão e outros mais. Verso 1, Paulo, que então já depois da morte de Estevão, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguém que era do caminho, quer dizer, algum cristão, assim homem como mulher, não interessava aqui. Ah, é mulher, a gente, é criança, não, você é cristão, eu ia passar faca em todo mundo. Assim homem como mulher que o levassem presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues.
Ele deve ter imaginado, não, eu estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo o crente, eu estou perseguindo o cristão, eu estou perseguindo gente que fala em Jesus. Toda vez que você persegue um filho de Deus, você persegue o próprio Deus. Quem mexe com minha filha, mexe comigo. Quem mexe com os filhos de Deus, mexeu com Deus. E a ordem de Cristo é a seguinte: levanta, entra na cidade, e onde dirão aquilo que vai fazer. Saulo até aqui, que era uma pessoa que estava acostumada a falar, a ser ouvido, respeitado. Um homem que tinha razão. Quando abria a boca no sinédrio, todo mundo parava de falar. Ele era um homem que, apesar da sua pouca estatura, tinha uma grandeza social enorme. Só que agora ele encontra alguém que brilha mais do que ele. Alguém cuja luz era mais poderosa. Um mestre maior que ia fazer ele comer a poeira do mestre. E faz com que ele, na sua cegueira, e Paulo fica cego aqui, ele cai no chão. E ele tem que comer a poeira de outro mestre para aprender a grandeza da vida. Enquanto a gente só é sincero na vida até que a verdade entra. A partir do momento que a luz brilha, a partir do momento que a verdade chega, a sinceridade deixa de existir. Muita gente diz assim, mas eu sou sincero. Até o dia que a verdade chega na sua vida. Sinceridade não existe mais a partir daí. Na escola onde nós estudávamos lá na Inglaterra, eles têm um projeto muito forte contra incêndio. As brigadas de incêndio funcionam. Eles têm testes de evacuação do prédio mensais. Então você está de madrugada lá, começa a tocar tudo ali no internato, você tem que sair, você tem 30 segundos para sair lá fora. A estatística diz que quem não sai em 30 segundos vai morrer queimado. É o que a estatística diz ali. Eu nunca fiz o teste disso daí. Até porque nunca pegou fogo enquanto eu estava lá. Mas eu me lembro de ter participado de diversas simulações. Então as portas corta-incêndio são levadas muito a sério. Os detectores de fumaça são levados muito a sério. Quem mexe com isso pode ir para a cadeia. Eles têm ali então aquelas portas, existe no Brasil também, mas lá todo prédio tem uma porta que não tem chave. Ela tem uma barra que, se você apertar, ela vai abrir. Ela só abre de dentro para fora. É uma porta de evacuação e não deve ser usada em hipótese alguma, a não ser quando soa o alarme. E ninguém pode usar aquilo ali, sob pena de responder às leis vigentes do país. Como nós estávamos no internato ali, e as aulas na escola começavam às 8 horas, às vezes a gente perdia o horário de sair para a escola. Você queria dormir um pouco a mais, e o inglês ele é firme com o horário. 8 horas é 8 horas. E às 8 horas as portas do internato se fechavam. Quem saía, saiu, quem não saía, não saiu. Eu me lembro que em um dia de prova, eu me atrasei um pouco mais no banho, a gente acordou em cima da hora, saímos correndo. Finalmente ali eu olhei no relógio, eram 8 horas, e eu saí correndo as escadas ali, né, e tudo mais. Eu tinha acabado de chegar na Inglaterra, estava ali há pouco tempo, ainda me ambientando ali com a questão da cultura escolar, etc. E quando eu cheguei na porta, eram 8h30, 8 horas, em ponto e 30 segundos, a porta já estava trancada. Quem trancou, trancou e saiu. E eu vi o monitor indo embora ali, eu bati, ele nem virou para trás. 8 horas, 8 horas. Eu voltei para o quarto e falei, puxa vida, e agora? E a prova, isso, não sei o que lá, e me lembrei da porta. Falei assim, a porta não tem tranco. Ela abre de dentro para fora. Então eu desci correndo a escada, peguei o meu material, eu empurrei aquela barra ali, eu falei assim, vou, não vou, eu peguei, empurrei. Quando eu abri, o alarme todo sujo, saí correndo, fechei a porta. E o alarme tocou em toda a escola, não só no internato, mas na escola inteira, em 30 segundos, mais de 300 alunos estavam no pátio. Todo mundo ali. E eu fui correndo também para a fila, como quem estava saindo do prédio pelo alarme. É claro que eles já tinham um sistema de câmera, eles sabem qual a porta que foi aberta, quais as portas que abriram antes dessa porta, qual quarto que foi aberto para sair naquele corredor. 30 segundos eu estava ali fora e 1 minuto e meio já me haviam encontrado ali. O diretor me chamou até a sala dele depois,
Todos voltaram para a sala, explicaram, olha, foi acionado, parabéns a todos que saíram, muito obrigado, vocês dão parabéns, batemos o nosso recorde e tal, a gente precisa melhorar nisso, e eles têm uma tabela ali. Cada alarme que toca, eles têm que dar conta para os bombeiros. E dar um relatório, quanto saíram, quanto tempo demorou, o último saiu quanto tempo depois, e eles pagam multa se isso daí não for cumprido dentro da lei. Mas deu tudo certo naquele dia, a não ser pelo fato de que em pouco tempo eu já estava na sala do diretor. Ele sentou e me explicou com todo o carinho do mundo. Né? Eu estava lá uns 2 meses apenas, ele falou, meu amigo, eu não sei como é que são as coisas. A gente é fora daqui da Inglaterra. Aqui a gente leva isso muito a sério. Nós temos uma multa interna de 100 libras para quem faz esse tipo de coisa. Na época dava quase 500 reais. Eu comecei a chorar na sala dele. Eu falei assim, olha, mas perdoe, a gente não sabia que 8 horas é 8 horas. E que essa porta que você não pode abrir. Eu não sabia que tinha multa. Eu comecei a argumentar com ele em cima da multa, que não estava claro para mim. Eu falei, mas ninguém me falou, ninguém tinha me falado mesmo. Mas que estava errado, eu sabia que era errado, mas que tinha multa, eu não sabia que tinha multa. E ele começou a falar, e a gente a conversar, e no final da conversa ele falou o seguinte, nós temos uma norma aqui no colégio, alunos como você, é a primeira vez que você faz uma coisa errada aqui nesse colégio, e essa norma diz que a gente pode dar a você, isso aqui é facultativo para mim, se eu quiser fazer eu faço, se eu não quiser eu faço. Mas eu posso dar para você o benefício da dúvida. E eu vou acreditar na sua sinceridade. Se você está falando para mim que não sabia que tinha multa, você como um cristão, e aí ele apelou, filho de missionário, está aqui nessa igreja, se preparando para servir a Deus. Se eu não acreditar na sua palavra, eu não sei em que eu vou acreditar. E aí eu fiquei preocupado. Tá? Mas eu não sabia da multa. E eu me apeguei a isso, não sabia da multa. Ele falou, vai tranquilo, mas você não faz isso aqui de novo. Se você fizer, a multa vai ser em dobro. A multa vai ser em dobro. Passados alguns meses, depois de um domingo cheio de futebol e outras coisas mais, os alunos saíram para comer alguma coisa na cidade, eu estava junto, chegamos muito tarde, muito cansado. Naquele dia o despertador resolveu não tocar, e quando eu acordei, eram 2 para as 8. E eu saí com tudo, saí com roupa, com isso, pasta de dente escorrendo pelo rosto, gel escorrendo do outro lado, misturando com pasta de dente, cabelo bagunçado, desorientado, correndo em direção à porta. No meio da escada eu olhei para o relógio, eram 8 horas em ponto. Cheguei lá embaixo, 10 segundos depois das 8 horas, e o monitor já estava no caminho dele de volta, ele já tinha trancado. Aquele dia ali ia acontecer a maior prova, o maior exame do final daquele curso. É o exame que ia definir se você ia passar de ano ou não. Quando eu olhei para o lado, a mesma porta do lado. Eu falei assim, o ano está em jogo. O ano está em jogo. Ou eu abro a porta ou eu subo e pulo pela janela. Se eu pular pela janela, há grande chance de eu me machucar. Quer dizer, não vale a pena. Você acha que meu pai vai entender? O diretor vai entender? E eu ainda fui mais longe, eu acredito. Falei, acho que Deus vai entender. Peguei, não tive dúvida, abri a porta do incêndio, em 30 segundos está todo mundo para fora de novo. Em menos de 1 minuto e meio, o diretor já colou do meu lado de novo. E ele falou assim, dá uma passadinha na minha sala depois dessa simulação. Fui para a sala dele. Ele falou assim, você sabe da regra, né? Você sabe da multa, né? Eu sei. Eu tentei argumentar com ele ali, mas eu sei também da sua misericórdia, da sua amizade. Você é uma camarada de gente boa. Os pais são missionários, eles não podem se preocupar com essas coisas aqui. A igreja não pode sofrer por causa disso. Ele disse assim, parabéns, rapaz. Você devia ter pensado em tudo isso antes de fazer o que você fez. Talvez sair 1 minuto mais cedo, dormir menos. Eu falei, mas foi um despertador, mas isso. Ele falou, para que você não se lembre disso aqui, para que você não se esqueça disso aqui. A multa vai na sua mensalidade. Você pode explicar essas coisas todas para o seu pai.
E aquilo que eu havia recebido de promessa do meu pai, no final do ano ganhar isso, ganhar aquele outro, ganhar bicicleta, trocar de roupa, fazer isso, fazer uma viagem, eu não me lembro que aquele ano não aconteceu nada. E a multa foi pesada. A partir do momento que a verdade entra, que ela entrou na minha vida, a sinceridade deixou de existir. Você é sincero até o momento em que você entende que esse livro aqui ele tem a ver com você. Você é sincero até o momento que você escuta e faz sentido para você. Fala, puxa, me dá um Deus. Não é possível que eu, como uma formiga, vou entender tudo o que acontece nesse universo. E por maior que a formiga seja, uma formiga inteligente, ela estudou, ela consegue ver. Os cientistas sabem a sua limitação. E a ciência ela tem mostrado que está em constante progresso e revendo as suas pressuposições. Aquilo que se cria 50 anos atrás e era científico, já não se crê mais hoje. E alguém uma vez disse que daqui 100 anos nós vamos olhar para a nossa ciência e vamos dar risada. As duas maiores explicações de origem deste universo são contraditórias. Isso quer dizer, uma delas tem que estar errada. Alguém criou uma teoria para tentar juntar, para colocar um fio, mas elas não se juntam. Quer dizer, o ser humano sabe. Nós somos uma formiga, esse universo é muito vasto, é muito grande. Por que é que eu vou rejeitar o fato de que há alguém maior do que eu? Se tudo mostra para mim que há ordem perfeita nesse mundo aqui. Pode ser que você esteja no deserto, você não consiga ver o outro lado. Você está na queimada, você não se lembra da área verde. Talvez você, na sua sinceridade, duvidou de Deus. Tenho duvidado desse livro aqui. Fala, pastor, isso aqui é escrito por homem. Mas tudo aquilo que você crê e aprendeu um dia também foi escrito por homem. Eu nunca vi um livro de matemática, geografia, história ou ciência mudar tanto a vida de uma pessoa quanto esse livro aqui. Saulo tinha lido, mas ele rejeitava. Ele falava, isso daqui é de homens, isso daqui. Até o dia que ele teve um encontro com Deus. A luz brilhou, caiu em terra. Ele teve que comer a poeira de Jesus, chegar perto dos pés, para entender que havia alguém maior do que ele. Paulo se levanta, Cristo diz a ele, vai para a igreja, vai para a igreja. Ali alguém vai dizer o que você vai fazer. Paulo chega na igreja, o pessoal vê Paulo andando com a espada na mão. Eu já conheci o Paulo, esses caras vão matar todo mundo aqui. Sai todo mundo correndo aqui, Deus tem que aparecer em sonho. Um líder da igreja falou, não, fica tranquilo, o senhor está convertido. Vai lá que ele é um vaso de bênção nas minhas mãos. Eu vou usá-lo poderosamente na pregação desse evangelho. Você está no deserto, está na queimada, está na caçada, mas você é um vaso de bênção nas mãos de Deus. Deus quer usá-lo poderosamente. Deus quer que a sua vida tenha sentido, para que outros, ao verem a sua poeira, queiram te seguir também. E sejam felizes. E encontrem Deus. Sejam transformados. Durante a semana nós vamos comentar mais aspectos dessa grandeza aqui. Mas eu quero orar com você nesse instante. Eu gostaria que nessa oração você refletisse um pouco sobre o seu tamanho. Quem você é. Pense naquilo que você não é. Que você acha que você é, mas você sabe que você não é. E vamos colocar isso aí nas mãos de Deus. Ore a Deus, fale, coisa do seu jeito. E diga a Ele da vontade que você tem de conhecer. Ele fala assim, Senhor, se eu sou uma formiga e o Senhor é uma floresta, então me mostre. Cadê a foto de cima? A Bíblia, que ela tenha sentido para mim. Se revela na minha vida. Que ao aprender as coisas, ao a verdade entrar na minha vida, que eu não me apodere dela, mas que ela se apodere de mim. Feche os seus olhos, fale com Deus, depois eu vou orar com você e depois vamos encerrar.
Querido Deus e Pai dos céus, muito obrigado, Senhor, apesar da Tua grandeza, apesar da nossa pequenez, Deus se revela a nós. A Tua palavra é uma foto pequena, muito limitada, mas contém o suficiente para entendermos quem é Deus e quem somos nós. Na qualidade de criaturas, Senhor, queremos nos entregar a Ti e caminharmos tão próximos de Ti que venhamos a sentir a poeira que sai dos Seus pés, para que a nossa poeira seja igual à poeira de Cristo, igualmente transformadora para as outras pessoas. Querido Deus, há dúvidas na nossa mente. Às vezes vivemos do lado deserto dessa grande floresta. Há muitas faces de Deus e nem sempre conseguimos compreender todas. A nossa experiência é limitada, a nossa visão é limitada. Nos ajuda, Senhor, a pela fé abraçarmos a verdade de Deus. Que ela seja mais poderosa do que, Senhor, a nossa sinceridade. Que ela seja transformadora, conforme diz a Sua palavra. E que Cristo reine de forma soberana na nossa vida. Nos abençoe e nos despede nessa noite com a Tua paz. Te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor.